Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, aqui estamos na graça e na paz do Senhor, para trazer ao seu coração uma palavra de Deus que possa edificar a sua vida, abençoar o seu coração nesse dia tão especial para todos nós. Quero ler hoje na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, os versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Muito bem, meus amados, nós vivemos essa semana, estamos vivendo um clima de feriado em razão de um feriado religioso, que é o Corpus Christi ou o Corpo de Cristo. E eu quero falar um pouco a respeito do que significa o Corpo de Cristo. Eu e você sabemos muito bem, e a palavra diz textualmente isto: Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adore em espírito e em verdade. Deus teria que agir pessoalmente no mundo. E a Bíblia diz que ele se humanizou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse processo, todo ele, foi necessário porque o Senhor Deus teria que identificar com o homem, no seu sofrimento, nas suas tentações, nas suas provações, nas suas limitações do dia a dia. Claro que Deus, por ser Deus, ele é onisciente e ele sabe todas as coisas. Mas ele fez questão de vir aqui ao mundo e se humanizar para poder sofrer todas as tentações próprias do ser humano e provar e demonstrar que mesmo habitando em um corpo material, a pessoa pode sim ter uma conduta semelhante à conduta de Deus. Jesus, e como o próprio Deus, é espírito. E um espírito para agir, ele precisa de um corpo. Isto é uma grande realidade. Então, a vinda de Jesus ao mundo, ele assumiu esse tabernáculo terreno, conforme a palavra diz, que ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. E na condição de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Daí a importância de estudarmos esse assunto, porque como homem foi que Jesus viveu aqui neste mundo. Foi como homem que ele foi à cruz e ali padeceu todo o sofrimento. Sentiu muitas dores, muita vergonha ali na cruz do Calvário, porque há uma corrente que diz que, na verdade, o Senhor Jesus não sofreu por ser Deus. Mas nós temos toda a segurança que, habitando em um corpo humano, Jesus padeceu, como a Bíblia diz, ele diz lá, tenho sede. Muitas vezes a Bíblia diz que Jesus se cansou,
que ele tinha tristeza, que ele sorriu. Então ele era perfeito Deus e era perfeito homem. O que importa para nós é saber que aquele corpo onde habitou Jesus foi o instrumento que conduziu o Filho de Deus durante a sua caminhada terrena. E, sobretudo, diz a palavra de Deus que aquele corpo foi um corpo que expiou os nossos pecados, foi ferido por nossas iniquidades, foi traspassado pelas nossas transgressões. Então nós estamos sempre sabendo que Deus é Espírito e o adoramos nessa condição, mas devemos lembrar que um dia ele se humanizou. Mas o que vale mesmo para a gente é entender a natureza do corpo de Cristo. Se aquele corpo humano, terreno, que conduziu o Filho de Deus e finalmente foi exposto na cruz do Calvário, sepultado e ressuscitou num corpo agora glorioso, incorruptível, o verdadeiro corpo de Cristo hoje é a sua igreja. A palavra diz que hoje Cristo habita em nós. Ele tem que habitar em um corpo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. O povo de Deus forma então um corpo onde habita o Senhor Jesus. Este corpo então tem que ser um corpo santo, puro, porque é templo do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer com que a igreja, corpo de Cristo, tenha qualquer contaminação com o sistema maligno do pecado. Hoje Jesus caminha no meio do seu povo, ele anda conosco e, sobretudo, ele utiliza a igreja para continuar fazendo a sua obra. Deus é Espírito e um Espírito para agir no mundo necessita de um corpo. Assim como Jesus se humanizou para realizar toda a obra redentora aqui na terra, hoje ele habita na igreja para fazer o seu trabalho, a sua obra. Daí a importância hoje do corpo de Cristo. A igreja, na verdade, todos nós que fazemos parte da igreja, como corpo de Cristo, nós somos a boca de Deus que fala ao mundo. Quando Deus quer comunicar a sua verdade, ele usa o seu corpo, o corpo que ele tem aqui na terra, que é a sua igreja. Deus não utiliza os grandes dessa terra, nem os sábios deste mundo, nem os estudiosos que existem por aí, nem os ricos e poderosos, nem os políticos desta vida, nem os grandes advogados deste mundo. A boca de Deus é o seu povo, é a sua igreja. Daí a grande responsabilidade nossa em sermos autênticos, verdadeiros e simplesmente reverberar aquilo que Deus coloca no coração da sua igreja para falar. Enquanto igreja do Senhor, enquanto boca de Deus no mundo, nós temos que proclamar a verdade e falar toda a verdade que o Senhor manda dizer, que o Senhor manda falar. Sendo o corpo de Cristo na terra, além de ser a boca de Deus, a igreja, ela é as mãos de Deus. Quando a igreja estende as mãos, é Deus estendendo as suas mãos. Deus só toca onde a igreja só tocar. Deus só age quando a igreja age. Deus caminha quando a igreja caminha. Que responsabilidade que temos eu e você no dia a dia da nossa caminhada, de sermos corpo de Cristo, instrumento de Deus aqui na terra para fazer o trabalho do Senhor nosso Deus. Como mão de Deus, como olhos de Deus, como a boca de Deus, como os pés de Deus, nós estamos aqui, na verdade, fazendo a obra de Deus, o trabalho do Senhor. É natural que se comemore o corpo de Cristo, que se relembre o que aconteceu com ele. Aliás, a igreja tem a grande responsabilidade de regularmente estar lembrando do corpo de Cristo e o faz no dia da ceia do Senhor. Mas a palavra que eu tenho hoje é que eu e você somos igreja. E sendo igreja, somos o corpo que Deus usa. Daí a nossa grande responsabilidade de estarmos aqui a serviço de Deus. A igreja não pode falar o que ela pensa que deve falar. Não pode andar por onde ela acha que deve andar. Não deve agir quando ela pensa que deve agir. Mas deve ser movida por aquele que habita em nós, que é o Santo Espírito de Deus. Que possamos cumprir cabalmente o nosso papel aqui na terra, a nossa missão aqui no mundo, de sermos o grande instrumento que Deus tem nessa terra para continuar fazendo a sua obra. Que Deus nos abençoe e que possamos assumir de vez o papel tão importante
que temos aqui, enquanto corpo de Cristo, vamos fazer a obra de Deus, vamos agir em nome de Deus, vamos falar em nome do Senhor, porque o Senhor escolheu a mim e você para esse lindo e importante papel aqui no mundo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Semente